we are going to start with you, Peter, and after that we are going to give a context about this special edition. So my paper gives an overview of Paulo Freire, going into details about his life in Brazil and all the other countries which he had visited, not by choice, but probably because of period of exile. Sometimes he was offered, he was invited to be a consultant. So I talk about him as the itinerant educator and intellectual. I call it in keeping with the title of this special issue, a global educator or global intellectual in a globalizing world. His work has been used at a global level. In other words, we're talking here about a person who had a great impact on the educational field globally. I'm sure people like Carlos Torres or other, and even Alexander has probably introduced this. We all know it's a given that Paulo Freire, next to, for example, John Dewey, etc., we're talking about a global figure. Certain circumstances in his political trajectory have had an effect on his resonance throughout the world. I mean, as you know, he's been translated into several languages, to which I will add also my native Maltese language, which is my first language. There's been a book published by my colleague Carmel Borg with certain excerpts from Freire's works, major works in Maltese. Now, I took the whole idea of the itinerant intellectual in Freire from a book I had reviewed by an Argentinian, Walter Cohen. It is, and I acknowledge this in the paper, and I built around that metaphor. I built around Cohen's metaphor. I found it very interesting, intriguing, and I said, when I got the invitation, I decided to do something different and imaginative. So I built on Walter Cohen's idea of the itinerant intellectual. Itinerant in the sense of moving from one place to another, being forced, Paulo Freire was, to live a nomadic life. First of all, because of the depression, which made him move from where he was born into other cities within Brazil, and then, of course, move towards the capital, Brasilia, to describe his literacy approach, which I carried out in Angicos, to present this to people from the government in Brazil, so that João Goulart's government, a populist João Goulart was, a populist government, could actually develop this approach on a national scale. Hello, everyone. Actually, my article co-authored with Gus Stoll, Your Skin is Like Crocodiles. It's part of my larger project investigating African international students' lived experiences in China. Though international students, especially African international students, are discursively constructed as a tool for telling China's story and spreading China's voice in Chinese policy texts. Actually, many of them had racialized and exclusionary experiences, and I can say very bad experiences in China, in Chinese higher education institutions.
because of intergroup stereotypes and racial divides. In this article, however, we employ Freire's central concepts of dialogical practices and critical consciousness critical consciousness to analyze a Burundian student Alex adventures in China. He established dialogues with villagers in rural China and had numerous racial encounters in the countryside, such as why your teeth are so white and your skin is like crocodiles and such. But at the same time, his bottom-up dialogues also helped disrupt the racial discourses and alter relations between two ethnic groups. For Alex, he also claimed that the Chinese language is a word opener, and he regards himself as a global citizen who are not afraid to live anywhere after learning the Chinese language. So as such, we argue that dialogical practices assisted both the African international student and the Chinese to recognize cultural differences, to develop autonomy and courage. The Chinese Alex encountered may have critically realized that they lived in a world where stereotypes, color prejudice, and dominant beliefs oppressed their free expression and action, as well as imaginaries of other racial and ethnic groups. Freire would describe Alex's adventure in China as a journey from reading the world to reading the world. Their multi-way dialogue also liberated Alex's voice to speak directly to the Chinese in Chinese, but also enabled him to critically read the Chinese society and the Chinese culture. So in this way, we conclude that dialogue, which is in Freire's framing, is a useful instrument to break down stereotypes, to fight against racism, and to change both individuals and society in the age of mobility. Yeah, thank you. So this is my article. Yeah. Meu nome é Maíra Cordeiro, e eu faço parte da Rede Emancipa, junto com a Joana, a Tati e a Nayara. Nós escrevemos o artigo, né, sobre as estratégias que a Rede Emancipa usa a partir da educação popular nos nossos cursinhos. A Rede Emancipa é um movimento social que atua há 17 anos no Brasil, e a gente está espalhado por vários estados. Eu falo aqui da Amazônia, norte do Brasil, e eu pude contribuir nesse artigo, junto com as minhas companheiras, né, falando um pouco das nossas experiências. Foi um artigo em que a gente escreveu como se fosse uma entrevista, né? A gente ia respondendo as perguntas sobre a nossa atuação na Rede Emancipa, sobre como a gente percebe a educação popular. E eu acho que o que nos une aqui nesse evento hoje, assim como no artigo, na revista, né, é que todos nós fomos tocados por Paulo Freire. Né? Paulo Freire é a nossa grande inspiração, é a inspiração da Rede Emancipa também. E ele está presente em tudo que a gente faz, né? Nas nossas práticas, nas estratégias que a gente usa. O Emancipa, ele atende um público majoritariamente de jovens e de mulheres. Então, a educação popular, também a gente faz uma educação popular feminista, né, a partir de um feminismo contra-hegemônico, da nossa luta contra o racismo também, contra todas as formas de opressão, elas estão presentes também nos nossos cursinhos, por a gente acreditar que a educação ela é um ato político, né? Então, a gente não pode separar a política da educação. E é isso que a Rede Emancipa faz, né? Ela atua a partir de cursinhos, principalmente, cursinhos pré-universitários, que vão preparar os estudantes para acessar o ensino superior. E aqui no Brasil, a nossa Constituição,
ela diz que a educação é para todos, né? Mas, infelizmente, quando a gente pensa no acesso ao ensino superior, isso não acontece. Muitos dos jovens das periferias, dos estudantes de escolas públicas, eles não conseguem acessar esse espaço. Então, a Rede Emancipa, assim como outros movimentos, eles vêm com essa tentativa de encurtar, né, esse acesso, de quebrar esse muro da universidade com a periferia. E o nosso artigo ele fala um pouco sobre isso. Acho que, para resumir, é um pouco disso. Obrigada. Queria agradecer por estar participando do evento, representando as meninas também que escreveram. É um grande prazer estar aqui com vocês, compartilhando as nossas experiências. Obrigada. Hello, everyone. My name is Paula Castro. It is an honor to share our ideas with you here in the launching of such a special issue of the GSC journal, Paulo Freire, A Global Educator. Our article that was written by Dr. Leila and I stems from an intervention that we conducted in 2022 in 3 Brazilian public schools in which we implemented a dialogic professional development methodology called Lesson Study, using the lens of Paulo Freire's thinking. Notably, the curriculum followed by Brazilian schools is rigid and prescriptive, limiting the creativity, but most importantly, limiting the professional autonomy of teachers. The study initially focused on the theoretical and practical convergences between the Japanese methodology, lesson study, and the key concepts of collaboration and dialogic practice advocated by Freire. Then we discussed the design-based research conducted with elementary school English teachers from public schools, in which a cycle of lesson study was implemented. We video recorded the joint planning sessions and the post-discussion sessions between the teachers. Then we critically analyzed the dialogues among the teachers, together, of course, with the observations of their collaborative sessions. Despite the challenges that we faced in the field, such as teachers' resistance to engage in one more project, and their lack of familiarity with the collaborative teacher development initiatives, it was possible to identify the emergence of a reflective and reflexive posture when teachers are offered the space, the time, and the guidance for that. So I will now hand it over to Dr. Leila Iannone, the co-author of this article, for her contributions. Bom dia a todos, boa tarde a todos. É um prazer participar dessa conversa tão rica, tão especial, desse evento, e refletir sobre conceitos e as narrativas e as posturas de Freire. Eu tive o privilégio de conhecer Paulo Freire e conviver durante algum tempo, no período em que fiz o mestrado e o doutorado na Pontifícia Universidade Católica de São Paulo. Realmente são memórias muito ricas, muito afetivas e muito importantes na minha vida de educadora. E, dando sequência aos aspectos que a Paula colocou e que nós registramos no nosso artigo, eu gostaria de enfatizar que as sessões de formação que acompanhamos criaram um espaço colaborativo e dialógico. Isso permitiu que os professores de inglês compartilhassem suas práticas e refletissem sobre elas, extraindo novas perspectivas para o fazer pedagógico. Essa abordagem da Lesson Study, sob a ótica freiriana, possibilitou discussões críticas, empoderou a autonomia dos professores e contribuiu, de alguma forma, para a melhoria do ensino. Concluímos, Paula e eu, na nossa observação, nosso estudo, que Lesson Study, esse processo dialógico, evidenciou que a formação dos professores pode ser também
acompanhando Freire, uma prática libertadora, fomentando a criatividade desses docentes e dando-lhes oportunidades para fazer escolhas, apesar do regime tão estrito e tão diretivo e prescritivo da formação de professores no Brasil, nas escolas públicas brasileiras. Apesar de, na atualidade, as ideias de Freire não serem tão recorrentes no Brasil, o que lamentamos, é importante resgatar a todo momento sua contribuição. E, em sua memória, eu acho que cabe um pensamento freiriano dos mais importantes, com o qual gostaria de concluir minha participação. Ninguém educa ninguém. Ninguém educa a si mesmo. Os homens e as mulheres, eles se educam entre si, mediatizados pela cultura e pelas oportunidades do mundo. Muito obrigada. Obrigada, doutora Leila. Alguém escreveu no chat que foi um privilégio a senhora ter conhecido Paulo Freire. O privilégio é meu de ter escrito esse artigo com a senhora. Muito obrigada. Nádia, por favor, me ajude. Eu passo para você depois. Mas esse trabalho foi porque foi durante o mestrado na Inglaterra e que eu queria trazer essa potência do teatro e como que o teatro pode transformar a vida das pessoas. E para trazer isso para a universidade, para esse trabalho científico, eu precisava de um trabalho concreto, uma obra concreta. E aí eu escolhi como material de pesquisa um grupo de teatro que chama Estopo Balaio, que trabalha um, um bairro com uma comunidade de São Paulo do bairro Jardim Romano, e que é um bairro que quando chovia alagava muito, e teve um episódio em 2010 que esse bairro ficou alagado por 3 meses. E aí esse grupo de teatro que foi se formando, é uma longa história, mas que foi se formando, e hoje é composto por atores que não são do bairro, mas por atores que são do bairro também, que foram se formando enquanto atores no trabalho prático no Jardim Romano, e que é um trabalho feito com a comunidade o tempo todo. Então, com pessoas do bairro, é ensaiado nas ruas e é apresentado nas ruas do bairro e é apresentado nas casas das pessoas do bairro. Então, tiveram vários trabalhos, mas o importante é que é a narrativa deles, das histórias deles, a narrativa das memórias e desse período vivido com as inundações e como é se refazer, e eles falam, né, reexistir depois de muitos episódios trágicos. E aí, então, era como trazer isso, e o Freire e Boal, como a Maíra tinha falado, ah, a educação não é neutra, o teatro também não. Então, é a partir desse momento que eu gostaria que Nádia compartilhasse, porque ela é coautora desse artigo também. E, por favor, Nádia. Então, foi um prazer fazer essa pesquisa com a Juliana. A gente tinha dois olhares diferentes da mesma experiência, em dois tempos diferentes. Eu fui diretamente assistir às peças, eu participei junto com o formador, né, do grupo. E aí, quando a gente chegou nesse ponto de escrever o artigo, a gente tentou abordar pelos nossos olhares. Então, a Juliana já tinha uma experiência de etnográfica com ele, e eu tinha mais uma experiência de gestão de políticas públicas com ele. E foi muito interessante porque a gente chegou no mesmo ponto. Tem também formação em teatro, então chegamos a ser, bom, essa mediação que o teatro faz, ela transformou esse território e continua transformando.
querendo dizer, dentro do Estocolmo Balaio, outros grupos também surgiram. E isso foi cada vez mais colocando não só um holofote para eles, um olhar para esse grupo, para esse território, como eles mesmos também sentiram transformadores daquele território. E descobriram, então, essa potência também de não só seu próprio território, mas transformar realidades, não só deles naquele território, mas de outras pessoas em outros lugares na cidade. Portanto, foi assim, para a gente foi um paralelo que fizemos entre Boal e Paulo Freire muito interessante. E eu convido a todos o dia que forem ao Brasil, irem conhecer o Estocolmo, irem conhecer os grupos que surgiram depois do Estocolmo e, e a ler nosso artigo também, claro, mas aprofundarem bastante, né, principalmente na dissertação da Juliana. Obrigada. Agora é só. Thank you so much, everyone. It was really nice to see how Freire influences still today and very actively many parts, different parts of the world, and that we do need to strengthen his thinking in Brazilian schools. Over to you, Ale. Olá, bom dia, boa tarde. Tá, primeiramente, gostaria de desculpar aí pelos problemas técnicos que tivemos. A gente sabia que ia ser um desafio colocar online esse evento aqui que está acontecendo em Miami, na CIS 2024, uma conferência onde tem lançamentos, como vocês, alguns já sabem, né, eventos acadêmicos onde lançam books, livros e artigos. E aí tínhamos aí uma janela de apresentação e decidimos quebrar um pouco essas bolhas desse tipo de eventos e fazer um evento mais democrático, aberto para que outras pessoas pudessem acessar, já que conferências assim, inclusive na estrutura que tem, né, super difícil de acesso, não só pela localização, mas também pelos valores que essas conferências cobrem. Então, o nosso objetivo como coletivo sempre foi acessar esses espaços e checar a oportunidade de abrir para que outras pessoas possam participar. E foi essa a nossa intenção, mas lógico que a gente enfrentou alguns problemas, porque não era previsto na infraestrutura fazer esse tipo de transmissão e participação online. Mas, graças a um coletivo, né, que funciona muito na diversidade, Juliana e Paula, fantástica, e conseguiram lidar com a questão online, e a gente aqui na sala, no final, também conseguiu seguir com o evento aqui. Algumas pessoas apresentaram aqui, né, e aí a Rocio, a Catherine, a Susan, são pessoas que participaram desse projeto e estiveram aqui apresentando no presencial, além das autoras e autores que vocês tiveram aí hoje. Eu sou Alexandre Trindade, eu participei da edição, dessa edição especial. A gente apresentou aqui, né, e era a ideia compartilhar com vocês, que essa edição especial ela surgiu a partir de uma celebração de Paulo Freire em 2021, na celebração do centenário do nascimento de Paulo Freire, na Universidade de Cambridge, onde esse coletivo, que existia apenas um ano, de estudantes latino-americanos, que eu, Paula, Juliana, Rocio, Maria Fernanda, Ana Maria, outros que participam, buscamos disseminar perspectivas latino-americanas naquela instituição, na Universidade de Cambridge. E aí, naquela oportunidade do centenário, a gente viu a oportunidade de fazer uma grande celebração do centenário de Paulo Freire, levar a perspectiva e democratizar também coisas que a gente acessava relacionada à educação. E aí, a partir daquele momento, a gente estabeleceu várias parcerias, um deles com a Universidade de Emancipa, que foi super importante, que muitos de nós em Cambridge não tinha experiência, na verdade, não conhecia direito o que era educação popular. E foi através desta parceria e do aprendizado que tivemos com a Universidade de Emancipa que aprendemos que é muito mais do que uma teoria, do que está escrito nos artigos, nos livros, é a prática.
né? E foi através dessa relação que a gente foi construindo isso e disseminando dentro de uma universidade como Cambridge. E aí outra parceria fundamental foi a do MST. A Rosana Fernandes é uma das autoras de um dos artigos que a gente escreveu junto para essa edição especial. O MST também foi fundamental no estabelecimento dessa parceria. Eu e Paula estivemos lá para pegar uma escultura que foi pensada para as escolas do movimento social do MST, por causa da celebração de Paulo Freire, e a gente teve a honra de pegar uma dessas esculturas e levar para Cambridge e inaugurar uma escultura de Paulo Freire na Universidade de Cambridge naquela celebração. Então, todo esse contexto, né, dessa parceria, desse aprendizado e dessa perspectiva de disseminar América Latina ali dentro do contexto de Cambridge faz parte da criação dessa edição especial. E aí a gente convida aí vocês a acessar a introdução que contextualiza tudo isso, além dos artigos brilhantes, porque outras pessoas que não participaram necessariamente daquela celebração, mas que depois foram se juntando para formar esse grande documento, aí, essa coleção de artigos sobre os pensamentos de Paulo Freire. Então, muito obrigado aí pela participação de vocês, pela paciência dos problemas que tivemos, pela intérprete que também com muita paciência aí nos ajudou a lidar com esses contratempos. E acho que é isso. Convidamos então vocês para acessarem os artigos lá e ficamos abertos também à disposição para quem quiser mais conhecer mais o Clarec. Eu sei que alguns de vocês estiveram nessas conferências, né? Inclusive, a gente mandou o convite porque vocês são parte da construção desse centenário, né? Das duas conferências de Paulo Freire que a gente fez. Então, vocês também são parte desse contexto, né? Para algumas pessoas que não sabiam, mas eu acho que talvez até a maioria já saiba disso. Gente, muito obrigado. Foi muito bom estar de volta. Paulo Freire sempre emociona, né? De um jeito ou de outro. Tem, além de tudo que a gente aprende, ele sempre emociona. E reunir com as pessoas que fizeram parte disso. E eu tenho, logo agora, eu estou em Cambridge nesse momento, uma aula na faculdade. Toda vez que eu passo por aquele busto a ler, eu rememoro, né? Nossa saga lá de São Paulo para ir buscar e acho incrível, né, tê-lo de forma tão viva ali pertinho da gente quando a gente estuda por aqui e ver essa enorme influência e provocação, né, que é Paulo Freire na nossa mente sempre. Obrigada, Lê, pela oportunidade, obrigada pela Susan e Ju, obrigada pela parceria, né? E a presença de todo mundo. Muito bom tá de perto com vocês. Muito obrigada.